Oi! Volta aqui o cão arrependido que já gravou o vídeo de melhores do ano, já fez a lista, lá. O famoso precoce, né? Por quê? Agora no mês de dezembro eu li livros maravilhosos, incríveis, e 2 desses livros, inclusive, se tornaram livros melhores do ano, que poderiam facilmente entrar nessa lista, e um deles eu acho que até colocaria, tipo assim, em segundo lugar, no meu top 3 ali do melhores do ano. Mas, como, né, a gente não tem fogo no rabo, eu já gravei esse vídeo, resolvi fazer um resumão de dezembro com as leituras que eu fiz nesse mês, então, e falar sobre esses livros mesmo assim. Então considerem que esse vídeo é uma extensão do meu melhores do ano, porque vocês vão ver aqui livros maravilhosos, espetaculares. Um deles vai sair aqui no Brasil em 2026 e eu tô... Nossa, eu vou me rasgar quando esse livro chegar de tanto divulgar pra vocês. Mas... vamos começar. Não esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu joinha. Se você puder dar um hype no vídeo também, é algo que você só consegue fazer pelo celular, mas ajuda muito o meu canal para ser divulgado para novas pessoas aqui no YouTube e, né, o algoritmo dá uma forcinha aí pro meu conteúdo também. Vamos começar então com uma surpresa maravilhosa, que eu tava com medo de ler esse livro, porque eu via muita gente falando bem, mas eu também via muita gente falando que era confuso, que ia dar nó na cabeça, lá, e isso é sempre um perigo, né? Mas, gente, que espetacular que foi a leitura de Nós Já Moramos Aqui, de Marcus Kluwer. Esse livro é um suspense, mas também considera um pouquinho de terror psicológico. Eu já soltei um conteúdo no Reels e no TikTok, eu vi gente falando que ficou com cagacinho. Mas eu especificamente não fiquei com terror, mas ele dá aquele arrepiozinho, aquela coisa de meu Deus, o que tá acontecendo? Você fica naquele suspense, você nem respira enquanto você tá lendo. Aqui, a gente tem essa protagonista, que é a Eve, e ela, junto com a parceira dela, a Charlie, elas compraram essa casa, elas se mudaram, tudo mais. É uma noite de inverno, chega uma família, que é o pai, a mãe, 3 filhos, bate na porta e fala assim, então, eu especificamente, né, que é o Thomas, esse cara aí, eu já morei nessa casa há muitos anos atrás, na minha infância eu morei aqui, né, era a casa dos meus pais, e eu queria muito mostrar aonde eu cresci pros meus filhos. Você deixa eu entrar? Posso entrar rapidinho, em 15 minutinhos, eu vou mostrar pra eles, fazer um tour rápido pela casa, só pra eles conhecerem meu lar da infância. Aí a Eve fica meio tipo assim, não queria, né? Mas vai fazer o quê? Aí ela deixa essa família entrar. Essa é a sinopse, tá? Que eu vou contar pra vocês. Porque a partir daí começa a acontecer algumas bizarrices. A primeira delas é que essa família, ela não vai embora de jeito nenhum. Primeiro, uma das filhas some, porque ela tá brincando de esconde-esconde. Daí vai a família inteira caçar nessa casa imensa, gigantesca, atrás dessa menina. Ela tá num canto lá, não sei o quê. Aí depois, tá nevando, o carro não consigo tirar do lugar. Será que a gente pode dormir aqui essa noite? Aí no outro dia, eu tô fazendo um café da manhã aqui pra gente. Assim que eu tomar o café da manhã, a gente vai embora, tá? Aí a hora que vai embora, a ponte pra gente, no caminho que a gente ia seguir ali, quebrou. Então, sempre vai acontecendo coisinhas e eles não vão embora. Nunca nessa casa. E com a protagonista, a Eve, começa a acontecer algumas coisas estranhas, algumas mudanças na casa até também. Ela vai percebendo alguns elementos bizarros. É que eu não posso falar mais do que isso, porque realmente eu começo a entregar daí o plot da história. Mas esses elementos e essas estranhezas e esses pequenos acontecimentos que vão deixar você com um negocinho trancado e que vai gerar esse suspense de, meu Deus, o que tá acontecendo? É uma grande sensação de eu não sei se isso tá rolando de verdade, se tá na cabeça da protagonista, se é algo paranormal, se é algo sobrenatural, sabe? Você começa a pensar, será que ela tá louca? Será que tudo isso não passa de uma história onde ela tá num hospício imaginando todas essas coisas? Você começa a viajar e criar 1000 suposições em cima desses acontecimentos. Esse é o meu tipo de livro. É o livro maluco, é o livro diferentão, é aquele livro que, eu vou confessar pra vocês, final aberto, tá? Se você não curte muito, tenha isso em mente, mas eu amo teorizar, eu amo conversar sobre depois e ficar imaginando coisas na minha cabeça, por mais que o autor não tenha falado, aqui ele deixa muitas pistas, e é isso que é muito divertido, você vai juntando essas pistas, você vai pegando os detalhes, aí você vê alguém falando sobre o livro, a pessoa fala alguma coisa que você não tinha percebido antes, ótimo pra, assim, leitura conjunta, pra você ler com um amigo, pra vocês ficarem trocando ideias, e existe toda uma comunidade, assim, muito ativa de teorização, assim, em cima dos acontecimentos desse livro. Essa história, pelo que eu ouvi dizer, ela surgiu em cima de uma creepypasta, é esse que é o nome? Creepypasta, acho que é isso. No Reddit, que acabou ficando muito famoso, o autor resolveu estender e criar esse livro aqui. Então, no meio do livro, inclusive, tem muitos inserts diferentes, que são esses docs. Quer ver? Deixa eu achar alguma coisa aqui. Achei um aqui que é muito importante, inclusive. Ele tem a história, aí do nada, ele começa esses capítulos aqui, que é Doc A04. Aí, normalmente, são posts na internet, são anúncios no jornal da casa que tá vendendo, por exemplo. É uma reportagem, é uma coisa que saiu no jornal, é até um post no Reddit, onde as pessoas estão comentando e teorizando. Aí, essa aqui específica que eu abri, por exemplo, tem até uns códigos, assim, que o livro não explica muito. Mas
Mas são pequenos micro detalhes. É um livro, gente, que você vai ler, você tem que pegar cada migalhinha. Você tem que prestar muita atenção, porque é nessa atenção que você vai encontrar algumas respostas, não todas, muita coisa realmente fica em aberto, tá? É uma das reclamações que eu via do pessoal, mas é a coisa que eu mais gostei. Porque ele é um livro, de certa forma, até interativo. Aí eu fui assistir vídeos na internet depois sobre teorias e o que o pessoal achava que tinha acontecido. E eu descobri algumas coisas, por exemplo, tem alguns momentos nesses inserts em que, sei lá, é um e-mail de alguém. Aí, se você mandar um e-mail para esse endereço de e-mail que tá aqui, você recebe uma resposta com algumas dicas para você transcrever esse código que eu acabei de mostrar para vocês, por exemplo. Então, tem um número de telefone em certo momento aqui. Se você ligar nesse número de telefone, você ouve uma mensagem com alguma pista, alguma coisa. Então, através disso, o pessoal foi juntando as informações e decifrando o livro. É quase um livro de jogo, assim, interativo. Você pode ler, você pode aproveitar a história normal, ela é muito legal. Eu acho que, assim, meio que com as pessoas que eu conversei, o pessoal do Catarse, algumas pessoas leram, depois a gente trocou ideia também. Eu tenho percebido que existe um consenso no que o povo acha que aconteceu. Todo mundo meio que chega à mesma conclusão, porque não é muito difícil de você entender o que rolou, mas é como, por quê, como isso funciona, é aí que você enlouquece. Eu vi uma resenha falando que ele tem uma vibe que mistura Corra com Parasita. Eu acho que eu concordo, em partes ali. Ele tem essa sensação, essa atmosfera desses dois filmes, realmente. E é um dos poucos livros, assim, gente, que eu já li no começo do mês. Então, já estamos chegando no final do ano. E eu ainda tenho fresco na minha memória as coisas que aconteceram. Ainda tenho fresco as minhas teorias. Eu não canso de conversar sobre ele. E eu não tô tipo, mas não lembro mais o que aconteceu pra trocar essa ideia com você. Não, eu tô ativamente ali, conversando com todo mundo que tá lendo. Nossa, o que você acha? Foi isso, foi aquilo, né? Foi um livro que me envolveu demais. Não só na história em si, mas me entreteve no além, sabe? No sair das páginas do livro é você ficar igual aquele meme da menina da novela, que ela fica louca, assim, teorizando coisas. Muito legal mesmo, gente. Eu amei a experiência dessa leitura. Eu entendo que não é um livro pra todo mundo. Tem gente que não vai curtir toda esse esforço que você precisa, de certa forma. Tem gente que não vai curtir não ter respostas. Tem gente que não vai curtir até um elemento meio sobrenatural que o autor traz aqui pro livro eventualmente. Super entendo, mas existe um público, existe um nicho que vai se deliciar com esse livro, e eu sou uma dessas pessoas, viu? Muito bom mesmo. Eu até favoritei, eu acho que eu dei 4,5 favoritado. E daí, eu li um conto de Natal, que eu li no dia da véspera de Natal, inclusive, que é o Duende 5000, que é o novo conto do Rafael Rohrer, que já é uma força presente aqui nesse canal. Eu já li basicamente tudo que o Rafael lançou até hoje. Os contos do Rafael, as histórias dele são muito envolventes, porque são histórias rápidas. Ele tem um livro publicado, mas o restante são contos, né? Ela sempre tem esse elemento de aventura com o entretenimento em si, mas também uma grande reviravolta, alguma coisa que vai acontecer no final que você vai ficar chocado. Ele sempre vai pra esse caminho de te pegar onde você menos tá esperando, sabe? E aqui não foi diferente, só que eu acho que o Duende 5000, ele tem uma vibe um pouquinho mais aconchegante, um pouquinho mais fofinho, bonitinho, até por causa de clima de Natal, né? Basicamente, a gente vai acompanhar o vilarejo do Papai Noel, a cidadezinha ali onde moram os duendes. Até aparece o Rodolfo, a rena do nariz vermelho, sabe? Que ele é um assistente ali do Papai Noel. E esses duendes, a função deles é testar brinquedos, pra deixar tudo preparadinho pro Natal, o Papai Noel sair e levar os presentes, né? Só que o Papai Noel sai pra consertar o trenó dele, ele vai ali rapidinho já volta, tá, gente? Cuida aí do vilarejo. E dois irmãos duendes, que são gêmeos, eles ficam presos num carrossel, e eles não conseguem sair de jeito nenhum. O duende protagonista, o que ele resolve fazer? Deixa eu desligar aqui a energia natalina, dar um blackout aqui pro carrossel pra tudo parar, a gente conseguir resgatar esses irmãos ali do brinquedo que ficaram presos. Só que ele desliga a energia natalina, começa a acontecer o desastre, né? Porque os brinquedos, por exemplo, começam a quebrar e a parar de serem mágicos, assim, né? Enfim, várias consequências dele ter feito isso. Aí ele, com os amiguinhos dele, eles vão sair nessa jornada ali pela Antártica, atrás de restaurar a energia natalina. Gente, é muito fofinho, é super aquela atmosfera de filme natalino mesmo, com essa cidadezinha, com os duendes, com as cores, com os sons, com os brinquedos. Você fica muito imaginando e querendo, na verdade, eu fiquei desejando que o Rafael escrevesse um livro inteiro sobre isso, porque eu fiquei muito curioso. Meu lado de fantasia de Brandon Sanderson fica salivando e desejando, tipo, queria saber mais sobre esse sistema de magia do Natal. Dá muito aquela sensação
sensação aconchegante de vilarejo e tal. Eu amei isso daí. E a aventura, na verdade, é muito rápida, tá? Eles vão até esse destino, né? Eles estão seguindo ali de ponto A a ponto B a ponto C, basicamente. Então, é muito até difícil fazer uma resenha mais complexa, porque é bem curtinho, tem umas 70 páginas, sem entregar muitos detalhes, né? Mas, assim, se você já conhece os contos do Rafael, se você não conhece, primeiro de tudo, leia todos, porque são todos maravilhosos. Começa pelo 220 Mortes de Laura Lins. Aí você segue dali, tá? Mas é basicamente essa coisa, onde você chega na metade da história e você já começa a criar teorias também, começa a pensar o que pode estar acontecendo. E aqui aparecem personagens e ele dá alguns detalhinhos também que você fica, tem alguma coisa estranha acontecendo, alguma coisa muito mal explicada. Dessa vez, eu digo que eu não fui pego totalmente desprevenido. Algumas coisas eu consegui já sacar, né? Olha como esse menino é. Porque a impressão que deu é que ele deu isso de graça pra gente. Tipo, eu vou deixar vocês se sentirem inteligentes, eu vou deixar vocês se sentirem que sacaram super o que aconteceu. E realmente algumas coisas elas acontecem, só que também tem um elemento surpresa, assim como qualquer outra história dele. A reviravolta aqui, ela é muito mais voltada pra esse sentido do fofinho, do bonitinho também, do coração quentinho. Eu acho que esse é o sentimento que você espera de uma história de Natal e esse é o sentimento que você sai depois de ler. Não foi aquele final de você, o lobo rasgando a camiseta, assim, sabe? Mas foi um final muito bonitinho, muito mesmo. Super recomendo, tá? Mais um acerto aí do nosso querido Rafa. Beijo, Rafa. Bom, aí vamos falar sobre o livro. É ele. Gente, esse livro abalou minhas estruturas. Eu li ele na maratona. Eu fiquei muito arrependido de não ter lido ele antes de gravar meu vídeo de melhores do ano, porque ele facilmente é o segundo lugar. Ele não ganha do My Friends, do Frederick Beckman, que foi o meu primeiro lugar desse ano, né? Maravilhoso. Então, deixa ele lá, quietinho. Mas ele, gente, nossa, é a segunda melhor leitura que eu fiz, que é The Correspondent, da Virginia alguma coisa. O que acontece? Esse livro, ele já foi confirmado pela editora Arqueiro, vai sair no ano que vem, 2026, então espere aí, porque, nossa, quando a Arqueiro anunciar esse livro, compra na pré-venda. Pega imediatamente, porque esse livro é espetacular, é sensacional. Aqui é um romance epistolar, ou seja, vai ser contado todo através de cartas e e-mails, de vez em quando também. E é basicamente sobre essa mulher chamada Sybil. Ela já é uma senhora, ela já tem... Ih, nem lembro agora, uns 70 anos, vamos chutar aqui, qualquer idade. Ela foi casada com esse cara, ela teve alguns filhos. Um desses filhos faleceu quando ele era mais novo, tinha uns 7 ou 8 anos. E ela ficou com esse trauma, com essa dor, que acabou até influenciando no casamento dela. Então, eventualmente, eles acabaram se divorciando. Esse ex-marido agora mora do outro lado do continente. Ele tá na Europa, ela tá nos Estados Unidos. E agora ele tá com câncer. Então, assim, é toda essa coisa de dramalhão de família, né? E ela se culpa muito por muitas coisas que aconteceram ao longo desses anos. E ela sempre também teve o hábito de trocar cartas. Então, ao longo da história, a gente vai ver as cartas que ela tá enviando para todas essas pessoas. Ela envia pro irmão, ela envia pra filha, ela envia pro vizinho, ela envia pra mulher da escola, de uma faculdade lá onde ela queria fazer um curso. Pra quem mais que ela envia? Ela troca e-mail com um cara de um saque lá de uma empresa. E ela também envia cartas pra autores dos livros que ela gosta. Tipo, ela lê algum livro, ela gostou muito, ela manda um e-mail, uma carta falando alguma coisa. Então ela manda pra Anne Pratchett, ela manda pro, como que é o nome do cara? Larry McMurray, ela manda pro George Lucas. Ela vai enviando e assim a gente vai conhecendo a personalidade dela, a voz dela e aos poucos ela vai se abrindo pra gente como personagem, né? Pra gente entender essas dores. Ela também recebe respostas. Então a história, ela tá nesse vai e vem, nessa troca. É muito mais as coisas que ela manda do que as coisas que ela recebe, mas tem bastante também das respostas dessas pessoas. Tem uma melhor amiga lá que é cunhada de não sei das quantas. Tem vários personagens, tá? Tem muita gente nessa história. É até você começa um pouquinho perdido, né? Um pouquinho tentando, porque você já é jogado no meio de toda a situação, no meio de toda a vivência dela, então você fica meio... demora pra se aclimar, mas meus amigos, quando você entra de cabeça na vida dela e na vida desses personagens, é fora de sério. Basicamente, a Sybil, a gente vai ver que ela é uma pessoa que ela se arrepende muito de coisas que aconteceram no passado. Ela foi assistente de um juiz, então, inclusive, um dos dramas ali é que ela se arrepende muito de um veredito que foi dado injustamente pra um cara que acabou destruindo a família dele. Ela sente muito remorso por causa disso também. E ela tá quebrada por todos esses acontecimentos, ela vive muito com essa culpa, que não é, inclusive, algo muito escancarado logo de cara. Ela não vai falar sobre a culpa dela, você vai perceber isso na forma como ela fala, na forma como ela escreve, na forma como ela demonstra os sentimentos dela, nas atitudes, né, nas conversas, no jeito dela, você vai vendo que tem essa carga emocional que tá apertando o coração dela, que tá machucando ela. É uma história que não tem eventos de vida mirabolantes, sabe? Não vai aparecer e traiu e deu um tiro no cara, não, é
uma vida como qualquer outra pessoa. A Sybil, ela é como qualquer um de nós, assim. É muita gente como a gente. Ela só tá tentando viver e tomar decisões da melhor forma que ela sabe, da melhor forma que ela consegue ali no momento. E às vezes, as decisões são acertadas, mas também às vezes a gente faz muita merda na vida, né? A gente também toma decisões erradas. Ela sabe que eventualmente ela vai cometer erros, vai gerar arrependimentos, vai machucar pessoas, vai se machucar também no processo. Então é basicamente sobre a vida. E é isso que te encanta, porque você se sente muito próximo. É como você quer conversar com ela, você quer trocar cartas com ela também, você quer ter essa amizade, quer ouvir sobre a vida dela, você quer dar conselhos pra ela também. Então é muito basicamente sobre ser um humano e viver, sabendo que você não vai ser perfeito, mas que no meio de tudo isso, no meio de toda essa confusão, no meio de todas essas dores, a gente também é cercado por outros seres humanos que não são perfeitos, e é isso que faz a vida ser mais suportável. Eu gostei muito dela como pessoa, ela é muito incisiva, assim, então ela ajuda muito quando ela pode, ela vai atrás de resolver os conflitos dela, se ela tá tretada com alguma pessoa, ela vai enfrentar aquela pessoa, ela vai mandar falar, vamos resolver esse pepino aqui? Então, ela confronta quando é necessário, mas ela também não tem medo de assumir a culpa, de saber quando ela tá errada, de ir atrás de se retratar, né, de pedir desculpas, de tentar se resolver com aquela pessoa. Tem momentos que ela é bem durona, tem momentos que ela é bem direta também, misturado com momentos onde ela também é desarmada completamente por essa situação, de uma forma que ela não esperava, e daí você vai vendo pequenas vulnerabilidades na personagem, nessa casca que ela também mostra, tenta mostrar um pouquinho pro mundo, né? Mas o que é mais interessante que você vê nisso tudo é a escolha dela de se isolar, porque, tipo, a filha foi embora junto com o pai, eles estão lá na Europa, ela tem um irmão também, acho que tá na França, não lembro agora. Ela pode muito bem viajar, mas ela fala, não, eu não viajo, eu não saio de casa, e você vai percebendo essa solidão da personagem também, que é algo muito... que te aproxima muito dela, mas que talvez ela prefere escrever essas cartas, não só porque ela tem o costume, a gente vai ver todo o passado dela, onde ela trouxe um pouquinho isso da relação com a mãe, e a infância, a adolescência, tudo influenciou essa coisa dela escrever cartas, mas também ela, você vê que, será que ela não tá fazendo isso até hoje porque ela prefere manter as pessoas à distância, prefere que as pessoas ficam lá, e eu me comunico com você daqui, assim não tem chance de eu te machucar e de você me machucar de volta, sabe? Algumas situações da vida dela eu achei muito lindo como se resolveram, essa questão da filha, né, uma filha que ela afastou muito cedo, então tem esse ressentimento, esse rancor, o ex-marido com câncer, enfim. Ela tem até 2 peguetes ali no meio, ela começa a conversar com 2 senhores ali. Então tudo é resolvido de um jeito, tudo é executado de uma forma muito bonita, muito incrível. Eu tava vendo algumas resenhas pra ver o que o pessoal tava sentindo sobre esse livro e eu percebi que é um consenso, assim, que a Sybil é uma das personagens mais memoráveis que você vai conhecer. Aquela personagem que você vai ler outros livros, você pode até esquecer a história, sabe? Aquela coisa de leitor, né? Fechei o livro, já não lembro mais nem o nome de ninguém. Só que ela é uma pessoa que você vai levar com você, que você vai se lembrar dela, porque ela é muito encantadora, ela é muito humana, ela é muito viva, ela é muito real. É aquela personagem que vai passar um tempo, você vai perceber que você tá, nossa, como será que tá ela hoje? Como se ela fosse uma pessoa de verdade, sabe? Enfim, maravilhoso, gente. 5 estrelas favoritado, todos os louros possíveis. Esse livro foi nomeado numa categoria do Goodreads Awards, eu não sei se ele ganhou, mas ele tá com uma nota altíssima e tá sendo, nossa, muito aclamado. E eu sou mais uma pessoa aqui dizendo que esse hype é muito verdadeiro, vale muito a pena. Aí, vamos falar sobre outra série que tá bem hypada, mais lá fora do que aqui no Brasil, né? Mas é os livros do Carl, o coisa da masmorra, como que é? O Explorador de Masmorras. Esse aqui é o segundo volume, Carl e o Cenário Apocalíptico. É uma série, até o momento, de 8 livros, mas, né, o autor tá escrevendo ainda, vai sair mais. Teve direitos vendidos, vai virar uma série de TV também. Então eu estou muito empolgado com isso. Eu não sei se vai ser live action ou animação, né? Teve adaptação pra quadrinho também. Então, assim, tá bombando demais. Eu falei do primeiro livro no meu Melhores do Ano, ele entrou porque foi muito bom. Aqui nessa história, o planeta Terra foi destruído por essa força alienígena. Os humanos que sobraram, eles são forçados a entrar nesse game, nesse videogame aí, onde eles vão pra uma masmorra e eles têm que sobreviver por vários andares, e cada andar tem alguma coisa diferente. Ou você morre, né, pra sempre, tchau, um beijo, ou você vai sobrevivendo, e lá pros andares, lá no 12, no 13, você começa a ter algumas propostas desses seres alienígenas pra você sair dali e ter uma vida fora desse labirinto, dessa masmorra. Então vai o Carl e a gata dele, que aprende a falar dentro desse game, tá? E é bem videogame mesmo. Tem barrinha de vida, tem o inventário, tem os itens, tem as poções, a magia. É muito, assim, uma delícia se você gosta de videogame, mas também entretém demais se você não faz ideia
de coisa de jogo, tá? Então, no primeiro livro, eles estão ali passando por esses primeiros andares, o primeiro e o segundo. Eles estão aprendendo como jogar, né? Como batalhar, como usar as coisas. E é muito divertido. Tem diálogos muito sagazes. Tem sacadas, assim, no texto e na forma como o autor conduz, que você dá gargalhadas. A tradução tá muito boa, porque a tradução adapta pros nossos memes, pro nosso humor, né, brasileiro. Eu fiquei pensando assim, como que vai ser o autor conseguir segurar essa história por 10 livros, sei lá quantos livros ele quer fazer, né? Será que não vai ficar repetitivo? Eventualmente eles só vão ficar passando pelas fasezinhas do videogame e vai ser só isso? Aí eu li o segundo livro já tentando entender como que ia ser, né? E, gente, eu meio que saquei qual é a do autor, porque aqui, por exemplo, eles estão indo pro terceiro andar. O terceiro andar é totalmente diferente, é um andar que parece ser ao ar livre, aí tem os vilarejos, parece um cenário meio medieval. Então eu acho que ele vai brincar com vários tipos de cenários diferentes. É, assim, uma comparação muito chula, mas é como se fosse cada livro uma arena diferente dos Jogos Vorazes, que por mais que seja a mesma proposta, o mesmo objetivo, o fato de você querer conhecer como vai ser essa arena, né, quais são as coisas específicas, como que eles vão fazer os desafios ali, é o que te mantém entretido. Então aqui também, a gente tem esse terceiro andar, onde é totalmente diferente dos anteriores, e pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, nos próximos livros também vai ser sempre coisas diferentonas. Eu achei isso uma sacada genial, achei que fez muito bem. Aqui ele começa a trabalhar com as quests, né, eles têm essas pequenas missões que eles vão recebendo ao longo do jogo. Eles têm uma missão com um circo lá, que eles têm que resgatar um cara do circo. Depois tem uma missão onde ele vai investigar um crime, uns assassinatos que estão acontecendo. Tudo isso dentro do jogo. Então vai ficando dinâmico, vai continuando, vai seguindo a história de uma forma que entretém demais. Ele tem muita descrição dessas coisas, tipo assim, usou item tal, aí subiu de nível e ele colocou os pontos dele em inteligência, em força, em constituição. Essas coisas bem videogame, mas que eu não acho que é feito em excesso, eu não acho que fica chato, mas eu posso estar também dizendo essas coisas sob o meu olhar de pessoa que gosta de videogame, né? Então, pra mim, é um entretenimento muito grande. Pelo que eu tô vendo, as pessoas lerem, gente, todo mundo que tá lendo tá se apaixonando. Tem pessoal do Catarse também que tá lendo. Vocês que leram por recomendação minha, têm comentado comigo no Instagram também que vocês amaram o livro. Então, dá uma chance. Eu sei que parece algo muito nichado, muito específico, mas é uma diversão e é muito engraçado mesmo. A gata do Carl, a Princesa Donut, tá? Só pra você saber que é o nome dela. Ela é hilária. Aqui tem até referência a Stranger Things, tem referência a Gossip Girl, e é umas referências que não vão ficar datadas, sabe? Ele faz de um jeito muito bom. Enfim, mais um acerto aí, o segundo volume foi maravilhoso. Aí, pra gente encerrar, a única leitura desse vídeo que não foi muito boa, mas também não foi ruim, eu dei 3 estrelas, tá ali na média, mas é um livro que vocês muito pediam pra eu ler também, e eu ficava protelando, eu já coloquei isso em 500 tibiares, eu finalmente li O Relatos de um Gato Viajante, de Hiro Arikawa. Esse é um livro, eu acho que ele é originalmente japonês, eu não sei se ele foi traduzido do inglês ou do japonês, tá? Eu vou ficar devendo essa informação pra vocês. Mas basicamente esse livro é contado pelo ponto de vista do gato. É o gato que vai narrar a história pra gente. Ele tá vivendo a vida dele lá, ele sofre um acidente e ele é adotado por esse protagonista, pelo cara ali. E ele vai começar a fazer amizade com esse gato, eles vão ficar juntos, você vai levar o gato pra casa e eles... vai adotar o gato, basicamente. O sistema de distribuição de gatos escolheu ele. E daí, tem um corte na história, onde já são 5 anos depois, e esse protagonista, ele tá viajando com esse gato pra tentar encontrar aonde deixar ele, porque ele não vai poder mais ficar com o gato. Então, ele vai visitar pessoas que foram importantes na vida dele. Vai visitar um amigo da infância, o menino que estudou com ele, a tia, não sei o quê. E no meio de todas essas visitas, ele vai contando a história dele, o passado dele com esses personagens, como que foi ali na escola, né? Como que foi a infância, como foi na faculdade, na adolescência, lá, como essas pessoas foram importantes na vida dele. E no meio de tudo isso, a gente também tem alguns comentários sagazes ali do próprio gato. Tipo, falando, não quero ficar aqui nessa casa, não. Ele é bem engraçadinho. E você não sabe, entre muitas aspas, tá? Você não sabe por que ele tá fazendo essa viagem, por que ele precisa abrir mão do gato. O que aconteceu nesses 5 anos ali que ele não pode mais ficar, porque ele quer ficar, você vê que ele não quer se despedir do gato dele. Então tem uma motivação por trás. Assim, se você pensar na coisa mais água com açúcar possível que pode acontecer pra ser essa explicação, tá? É isso aí que você tá imaginando mesmo. Então eu achei um pouco previsível, assim, eu já imaginava que ia ser isso, eu já imaginava que ele ia apelar ali no final pro sentimento, sabe? Gerar aquela sensação de realmente você vai, nossa, se emocionar e chorar. Eu não consegui me emocionar e nem chorar. Eu gostei muito
muito, assim, das pequenas mini histórias que ele ia contando, porque ele tem muito esses temas fortes, assim, de família, amizade, de amor, de gentileza, sabe? Tudo isso com um pouquinho de ironia, desses comentários ácidos do Nana, né, que é o nome do gato. Mas eu achei meio ficção de cura, o que normalmente não é a minha praia, eu não sou muito fã desse tipo de história. Ainda mais, eu sempre sinto quando o livro tem essa tradução do japonês para o português, que pra gente acaba ficando algo muito mais direto, não tem muito floreio. Então eu senti falta demais, assim, pra gerar esses sentimentos em mim, pra gerar esse apego aos personagens, pra gerar a sensação de que realmente chega lá no final eu fico, ai meu Deus do céu. Eu não senti essas coisas, eu fui lendo meio que avulso, meio que distante sempre do livro. E assim, não, como eu disse, não achei ruim, achei bonitinho, achei fofo, achei triste também, mas nada além, não me despertou muita coisa. Acabei dando 3,75, 3,5, não lembro agora. Então aí, tá finalmente lido, tá? Gente, esse foi o último livro. Eu tô muito feliz com as leituras desse mês, assim, eu acho que foi uma saideira de 2025 muito boa. Eu li várias coisas incríveis também nesse último semestre, mas assim, A Correspondente e o Nós Já Moramos Aqui foi de arrebentar a boca do balão, hein? Que livros maravilhosos. Fica aí as recomendações pra vocês. Se você for comprar qualquer um desses livros, compra com o meu link, tá? Da Amazon, que fica aqui na descrição. Você pegando através do meu link, eu ganho uma pequena comissão, isso super ajuda o meu trabalho, mas você também pode se tornar um membro do meu canal. Você pode assinar o meu Catarse, tipo uma assinatura mensal mesmo, né? E todo mês você também recebe de volta os vídeos antecipados, a gente tem um grupinho no WhatsApp, a gente tem leituras conjuntas, a gente sempre lê, tipo num clubinho do livro, né? A gente sempre lê os livros juntos e discute eles depois. Vocês estão por dentro dos bastidores do canal, o que tá acontecendo, o que eu tô lendo, o que eu tô deixando de ler, o que vai sair, o que vem aí. A gente também conversa muito no nosso grupinho, então é uma forma de você ter esse contato extra comigo e com o conteúdo aqui do canal também, mas em troca você super me ajuda a sobreviver de YouTube, que isso pra mim é essencial. Tá bom? Me conta também nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Mais uma vez, fiquem empolgados para Correspondente, tá? Não sei se vai ser esse título, porque é The Correspondent. Mas se for esse título, lembra de mim quando sair esse livro. Quando você vê esse livro lançado, lembra de mim, tá? E compra, porque é maravilhoso. E também vão ler o coisa aqui, ó. Tá? Recomendações do GF pra vocês hoje. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!